A paz do Senhor Jesus, a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Quero cumprimentá-los aqui com uma boa noite na presença do nosso Senhor Jesus. Hoje é o último domingo desse ano de 2020 e nós queremos aqui passar esse tempo, ter esse momento aqui de busca, de estarmos na presença do Senhor. Durante o mês de dezembro, nós fizemos aqui na igreja, estamos fazendo uma série de pregações chamado Sinais. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da ressurreição de Jesus como um sinal claro de que Ele era o Filho de Deus e de que tudo o que Ele falou é verdadeiro. Então eu quero que você, para a gente começar esse culto, você abrisse a sua Bíblia. E eu vou fazer uma leitura aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os versículos 22 a seguir. Eu quero ler essa palavra para que a gente ore aqui no início do culto e a gente possa continuar louvando a Deus. Olha o que diz aqui o texto. Em Atos, no capítulo 2, os versículos 22 a seguir. Diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com ajudas de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompeu os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Que palavra maravilhosa. Mediante essa palavra, vamos orar, entregar a Deus esse momento de adoração e louvor a Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos. Queremos, meu Deus, nesse instante, cultuar o teu nome e queremos começar pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, reconhecendo que tu és o Criador, o Senhor, e ao mesmo tempo reconhecendo que nós somos pecadores, pequenos, carentes da tua graça e da tua misericórdia. Nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, e durante esse ano de 2020, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos deu bênçãos sem medidas, o Senhor guardou o nosso coração em paz, e nos momentos de tribulações, de angústias, o Senhor se fez presente como um Deus que é presente, que é maravilhoso, e trouxe alívio, trouxe paz ao nosso coração. E nessa noite, Senhor, não é diferente, nós viemos buscar mais e mais da tua bênção, da tua direção, pedindo que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco por meio dos louvores aqui cantados, pedindo, meu Deus, a tua bênção sobre todos nós. Fala conosco por meio da tua palavra, abençoa o teu povo nesse encontro, Senhor, espiritual, mesmo que de forma virtual, nós nos colocamos em tua presença. Nos apresentamos diante do Senhor em oração, em adoração, e que o Senhor abençoe nossas vidas. Nós oramos desta forma, Senhor, no nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse instante? Vamos juntos cantar ao nosso Deus, cantar ao nosso Senhor Jesus. Bendito é o Cordeiro de Deus, a quem nós servimos. Louvemos ao Senhor. Prostrado a ti, eu vou te adorar.
Passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande
silêncio chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro
Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos nesse instante fazer a reflexão da palavra. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, eu quero fazer a leitura aqui no Evangelho de João, capítulo 20, onde nós vemos a narrativa aqui da ressurreição de Jesus. Por favor, olhe aí na sua Bíblia, em João, capítulo 20, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém. Palavra do Senhor aqui para nós. Aqui em João capítulo 20. Com essa leitura e com a pregação de hoje, nós estamos finalizando esta série que nós intitulamos Sinais. Nós então, desta forma, chegamos a este que é considerado, pelo menos considerado aqui por nós, aquele que é o último sinal apresentado por João, e é a ressurreição do próprio Jesus. Então, este, na nossa compreensão, é sem dúvida o maior de todos os milagres narrados no Evangelho de João. Este milagre que nós lemos aqui, que é a ressurreição de Jesus, não apenas escancara a divindade de Jesus, dizendo que ele é o Filho de Deus, mas também a ressurreição, ela se torna dessa forma uma prova cabal de que
A obra realizada por Jesus na cruz do Calvário para a salvação, para o perdão do pecado da humanidade. Esta obra, ela foi aceita pelo Pai. Se todos os milagres que nós vimos até aqui são respostas de Deus para a humanidade, para algum dilema da humanidade, agora a ressurreição de Jesus é uma resposta do Pai também ao Salvador, dizendo que o que Ele fez foi bem feito, o que Ele fez é verdadeiro, o que Ele fez foi perfeito, foi aceito. Sepulcro vazio. Esta imagem desse capítulo 20, o sepulcro vazio, é a prova de que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Esse milagre, irmãos, esse ato, esse evento histórico, abre as portas para um novo tempo. Abre as portas para que as bênçãos conquistadas por Jesus lá na cruz do Calvário aconteçam em nossa vida. Porque Ele vive, e Jesus vive, porque Ele vive, nós podemos acreditar no futuro, porque Ele vive. Um novo tempo começa de Deus para as nossas vidas. E eu quero, nessa noite aqui, diante desse sinal, desse grandioso sinal de Jesus, da divindade de Jesus, e de que o seu sacrifício foi aceito, eu quero pensar com você aqui alguns aspectos importantes, aspectos da vida cristã que tem a ver com a ressurreição de Jesus. E o primeiro aspecto aqui que eu chamo a sua atenção é para o aspecto da vitória cristã. Nós somos vencedores por causa de Jesus. Por causa da ressurreição dele, nós somos mais do que vencedores. Jesus ressuscitou e a gente pode dizer, bendito é o Cordeiro de Deus. Ele foi morto, mas ele reviveu. E ali nós sabemos pela sua história que ele já havia vencido o pecado, ele já havia vencido o mundo, ele já havia lutado e vencido Satanás, mas agora ele está vencendo de uma forma poderosa a própria morte. A Bíblia diz que ele vence a morte, e ao vencer a morte, ele também despojou o império das trevas. E sendo vitorioso, Jesus nos concede essa vitória. A vitória de Jesus é também a nossa vitória. Por causa da ressurreição dele, nós somos mais do que vencedores com ele. É o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Quando falando da ressurreição, do sacrifício de Jesus e das lutas que nós enfrentamos nessa vida, o apóstolo Paulo declara: em todas destas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, o mesmo Paulo disse: graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, esses dois versículos confirmam essa vitória cristã por meio da ressurreição de Jesus. Por Cristo, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, porque por meio dele, nós passamos da escravidão, do fracasso, da derrota, passamos para a libertação, passamos para a vitória, passamos para o triunfo. Há uma mudança da morte para a vida em cada um de nós. E segundo esses textos que eu li aqui, em Romanos e em Coríntios, Deus fez isso por amor, foi por amor. E isso é maravilhoso. Pode Deus ser posto, ser pendurado numa cruz? A resposta é sim, sim. Ele morreu na cruz por amar você e por me amar. Mas será que Deus pode permanecer em um túmulo? Não. Como nós lemos ali em Atos, no capítulo 2, a morte foi capaz de deter aquele que é o autor da vida.
Ele ressuscitou para que você fosse vitorioso, para que nós pudéssemos desfrutar dessa vitória. Ele batalhou a nossa guerra, Ele lutou por nós e venceu por nós, para que a vitória dele fosse também a nossa vitória. Texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, o apóstolo Paulo declara de forma poética: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Então, por causa da ressurreição de Jesus, nós somos abençoados, nós somos vitoriosos, e por causa da ressurreição de Jesus, vemos inaugurado diante de nós um novo tempo, uma nova época, um tempo de novidade de vida. E essa reflexão que nós precisamos fazer aqui, essa vitória que Deus nos dá, vitória sobre o diabo, vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo. Esta bênção que Ele nos concede, de nós sermos abençoados, de nós sermos vitoriosos. Eu queria refletir com você. Preste atenção nisso que eu quero falar com você nesse instante. Se nós somos vitoriosos, se nós somos abençoados por Deus, se Deus nos convidou para uma novidade de vida, para um novo tempo, por que que nós nos apegamos aos maus momentos da vida? Por que nós ficamos presos aos erros do nosso passado? Por que nós os abraçamos? Por que nós mantemos essas coisas do passado, os erros, os maus momentos, apegados, mantemos conosco, sabe? Esses maus momentos, maus hábitos, modo egoísta de viver, mentiras, fanatismo, deslizes, vícios, pecados. Por que nós mantemos isso conosco? A proposta da cruz diz que nós podemos ser vencedores diante disso, porque essa vitória foi garantida, foi dada por nós, quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. E a palavra então da ressurreição nos convida e nos diz que nós precisamos deixar todo esse lixo aos pés da cruz. E nós podemos fazer isso porque Deus quer. Deus quer que nós façamos isso, mas Ele sabe que nós não podemos viver como Ele vive, porque somente Ele é santo, somente Ele é perfeito, somente Ele é santo e perfeito. Mas há um poder na cruz, há um poder na ressurreição que nos santifica. Escuta isso. A cruz e o sepulcro vazio têm o poder de nos santificar, de nos purificar. Então nós devemos deixar os nossos maus momentos na cruz e caminhar com Jesus Cristo em uma novidade de vida, caminhar em Jesus Cristo, em vitória contra o mundo, contra o pecado, vitória contra todo o mal. Porque essa novidade de vida se permite porque Jesus não ficou no sepulcro. Assim como a pedra foi removida, Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas remove de nós os nossos pecados. Eu quero dizer com isso que a vitória conquistada por Cristo na cruz, e essa vitória que é autenticada, confirmada por meio da sua ressurreição, sua vitória sobre a morte, prova que Jesus tem o poder sobre todas as coisas e que por meio dele nós também podemos vencer. Ele é vencedor e nós podemos vencer. E também ele nos convida nessa vitória, nessa vida vitoriosa, viver uma novidade, viver um novo tempo de Deus para nós. Bonita esta palavra, essa mensagem da ressurreição. Que o poder da ressurreição seja sobre a minha vida. Que o poder da ressurreição seja sobre o seu lar, seja sobre a sua casa. Esse sinal de Deus nos prova que de fato Jesus é a resposta de Deus para todos os nossos dilemas. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa
cura. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, as lutas que você tem passado, as batalhas que você tem vivido na sua mente ou na sua vida, mas por meio de Jesus você é mais do que vencedor. Por meio de Jesus você pode ter a certeza da vitória. Por meio de Jesus Deus pode reescrever a sua história e te dar uma nova chance, te dar uma nova oportunidade na presença dele. Quero destacar aqui para você, ao falar desse sinal do Cristo ressuscitado, como o maior de todos os sinais. O primeiro aspecto que eu destaco aqui é essa vitória que nós temos por meio desse sinal maravilhoso. Eu quero destacar também aqui o aspecto do testemunho. O testemunho. Porque a ressurreição de Jesus é um convite a todos nós a proclamarmos não um Deus morto, mas um Deus que vive. Um Cristo vivo na nossa vida, na nossa história. Olha, quando nós olhamos o testemunho da igreja primitiva, nós descobrimos, por exemplo, que a ressurreição foi sempre, e de forma destacada, a grande motivação dos apóstolos, a grande motivação para a pregação da igreja primitiva. E isso é poderoso. Aquele evento, o evento da ressurreição de Jesus, encheu o coração dos discípulos de esperança. Foi esse evento que fez deles mensageiros do Evangelho. E isso graças a esta imagem, esta cena do sepulcro vazio diante deles. Aquela manhã da ressurreição, aquela manhã posterior à ressurreição, trouxe àquelas pessoas um novo ânimo, trouxe um novo avivamento, um avivamento no coração daquelas pessoas decepcionadas e cheias de medo. Ora, eles pensavam, se Cristo de fato ressuscitou, há uma nova chance para a humanidade. Se Cristo de fato ressuscitou, há uma perspectiva, uma nova perspectiva para esta humanidade transtornada pela dor, pelo pecado, transtornada pela violência. Jesus, o ressurreto, é a resposta de Deus para esta humanidade. E todos precisam saber que Ele está vivo, que o que Ele disse é verdadeiro, que tudo aquilo que Ele viveu foi autenticado por este ato poderoso da ressurreição. Aquele que é a resposta para as nossas situações adversas, aquele que é a resposta para as nossas escuridões, aquele que é a resposta de Deus para os nossos desesperos, que é a resposta de Deus para a nossa escuridão, que é a resposta de Deus até mesmo para a nossa morte, através da cruz. Todos aqueles sinais que falavam sobre Ele se mostraram reais, verdadeiros. Jesus é real, Jesus está vivo. A ressurreição de Cristo é a prova evidente que a morte foi vencida e que o pecado perdeu de uma vez por todas a sua força de condenação. Essa história da ressurreição é uma história poderosa demais, mas ela não termina, como sabemos, não termina com um funeral. A ressurreição, a história da ressurreição, termina com uma grande festa. A gente vê nos evangelhos narrando os anjos de Deus celebrando, o anjo do Senhor anunciando às mulheres com júbilo, dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou como tinha prometido, assim como Ele falou, assim como foi profetizado a respeito dEle. Ele vive e vocês podem vir e ver o lugar onde Ele estava. Glória a Deus! E essa cena, a imagem do sepulcro vazio, todas as vezes que essa cena aparece, todas as vezes que esse relato se repete, e se repete nos 4 evangelhos, todas as vezes, tem aqui o anúncio
é concluído com um desafio da proclamação, do anúncio. Eu gosto ali do texto de Mateus 28, quando descreve a ressurreição de Jesus. E em seguida diz, olha, vai e anuncia para os irmãos. E aí o final do capítulo diz, anuncia a todo mundo que Jesus Cristo vive, que Ele reina para todo sempre. A verdadeira pregação do Evangelho começa com uma boa descrição da morte, do significado da morte, mas também da ressurreição de Jesus. Nós costumamos enfatizar muito a questão do sacrifício dele na cruz do Calvário, e muitas vezes nós nos esquecemos de falar sobre a ressurreição. A ressurreição é tão importante quanto a morte de Jesus. Se a morte de Jesus, se a história de Jesus terminasse naquela sepultura, hoje não haveria igreja, não havia cristianismo, não havia salvação para a humanidade. Para que tudo aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz se tornasse uma realidade na nossa vida, na nossa existência, foi preciso que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Por isso, nesse texto que nós lemos, claramente a palavra de Deus diz que era mistério, era propósito, era necessário que Jesus ressuscitasse. E dessa ressurreição, desse Cristo vivo, nós somos convocados a sermos testemunhas. É isso que está escrito lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que diz, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, disse Jesus. Ali a ideia de ser testemunha do Cristo que ressuscitou, do Cristo ressurreto. O que significa então ser testemunha de Jesus? A palavra ali vem da mesma raiz da palavra mártir. Tem a ideia de a gente ser capaz de morrer por uma causa, de ser mártir por esta causa. Mas a palavra testemunho tem sim a ver com o tribunal, com testemunhas. No caso aqui, testemunhas de defesa. O que está em julgamento aqui? O que está em julgamento aqui é se Jesus é real. O que está em julgamento aqui é se ele realmente ressuscitou. Então os discípulos e todos nós somos convocados a sermos testemunhas num julgamento em que a ressurreição de Jesus, sobre a autenticidade de Jesus, esse julgamento. O mundo quer provar que Jesus não ressuscitou, que Jesus não existe. E nós, como discípulos dele, somos convocados a sermos testemunhas diante desse tribunal. E como nós comprovamos, como nós podemos provar que Jesus ressuscitou? É simples, através da nossa vida. Quando alguém perguntar assim para você, como você pode provar que Jesus é vivo, que Jesus é real? Você pode dizer assim, olha para mim, eu sou a prova, eu sou o sinal de que Ele vive. Olha o que Ele fez comigo. Olha como Ele transformou a minha história, eu não era nada. E agora Deus fez um milagre, ou melhor, eu sou um milagre de Jesus, do Jesus ressurreto. Então você quer saber se Jesus realmente está vivo? Então olhe para mim. É assim que as testemunhas de Jesus devem proclamar esse Cristo e deve provar que ele é vivo. Era assim que os discípulos faziam. É isso que significa ser testemunhas da ressurreição, sermos sinais do Senhor. Lá no capítulo 4 de Atos, Pedro e João, eles foram ameaçados pelas autoridades judaicas para que eles não pregassem o Jesus ressuscitado. E aí, depois de serem acuados, de serem ameaçados, eles disseram desta forma, a resposta foi essa: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Eles estão dizendo, nós experimentamos Jesus. Nós experimentamos Jesus. E quem experimenta Jesus não pode
ter essa bênção só para si. Precisa distribuir essa bênção para mais pessoas. Então, a ressurreição era a grande motivação da pregação do evangelho da igreja primitiva. Bom, se a morte de Jesus trouxe tristeza e desesperança para os discípulos, a ressurreição inundou o coração deles de alegria e esperança. A ideia é, já que Cristo ressuscitou, não há mais barreiras para que venha impedir, barreiras que impeçam a efetivação de suas promessas em nossas vidas. Então, é um novo tempo, é uma nova época. Deus tem a cura para o mundo. Deus é a resposta. Jesus Cristo é a resposta de Deus para a humanidade, e a ressurreição autentica isso, confirma essa realidade, e nós precisamos falar para todas as pessoas do mundo essa verdade. Além disso, na questão da proclamação, se destaca o fato de que a Bíblia claramente diz que o novo nascimento, que a regeneração do homem pecador, é produto da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Pedro escreve: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Essa palavra fala do que o apóstolo Paulo, aqui é Pedro, né? Mas em outra parte o apóstolo Paulo chama de poder da ressurreição, que nada mais é do que a ação do Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos 8 refere-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder opera em nós, trazendo mudança na nossa vida e nos regenerando. Essa convicção de transformação, experimentar esse poder da ressurreição, nos motiva a testemunhar, e a mensagem que nós precisamos captar aqui é isso. Acredita nisso mesmo, você precisa acreditar, primeiro, que o sacrifício de Jesus foi suficiente para te salvar. Em segundo lugar, é que Ele está vivo. E em terceiro lugar, é que Ele está aqui, Ele está aí com você. Ele é vivo e presente, Ele está conosco. O Senhor está conosco, Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Quando falta esta convicção em nós, nós estamos perdidos. Mas para que nós tenhamos essa convicção que nos leva a testemunhar, é preciso experimentar Jesus, é preciso vivenciar esse poder transformador de Jesus na nossa vida. Quem viu, experimentou o Cristo ressurreto, é capaz de viver, é capaz até mesmo de morrer por Ele, e nada pode calar a nossa voz. E foi o que as mulheres, quando viram o sepulcro vazio e receberam aquele impulsionamento para pregar, para proclamar, foi o que elas fizeram. Saíram por todo o mundo falando enquanto tinham vida: Jesus vive. Que você possa declarar isso com fé: Jesus vive. O sepulcro está vazio, porque o nosso Senhor ressuscitou. O outro aspecto dessa história, desse relato, desse sinal maravilhoso que eu quero destacar para você, é a mensagem de esperança. Eu falei aqui da vitória, de uma mensagem de vitória, também de uma mensagem de testemunho, mas temos aqui uma mensagem de esperança. A ressurreição de Cristo é um grande bálsamo para a nossa alma, para o nosso coração. Aquele que está angustiado, desesperado, por meio dessa mensagem, tem esperança, pode encontrar esperança. Eu quero que você olhe novamente aí no texto que nós lemos, em João capítulo 20. Diz o texto que as mulheres foram ver o sepulcro onde Jesus estava, e elas saíram lá do sepulcro, ainda atônitas, porque a pedra tinha sido removida, e não havia nenhum cadáver naquela tumba. Para elas foi um espanto esta imagem
Foi desesperador essa cena. Mas nós cremos que nessa cena aparentemente assustadora, ou que foi assustadora para aquelas mulheres, nisso está baseada a fé cristã. A fé cristã começa com uma certeza de vitória. A morte foi vencida e o nosso Salvador não está no túmulo. Jesus ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Mas, apesar desta verdade, apesar de tudo isso, aquelas mulheres não conseguiram entender o que estava acontecendo. Elas foram correndo contar para Pedro e para João. Chegaram lá, elas diz a eles: tiraram o nosso Senhor do sepulcro, e eu não sei onde o colocaram. Pedro e João vão correndo lá para o sepulcro, e eles olham tudo o que está acontecendo e não foram capazes de enxergar o milagre que estava acontecendo naquele contexto, naquele instante. Lá o versículo 9 diz a Bíblia assim, para nos esclarecer, dizendo que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Jesus está ali, Jesus está se mostrando, mas eles não estão conseguindo compreender. A partir do versículo 10, nós vemos Maria Madalena. O texto diz que ela ficou no sepulcro, na porta do sepulcro, chorando, chorando, sem saber que Jesus já estava vivo. E ela está ali chorando, ela está ali lamentando, e assim, para consolá-la, Deus enviou 2 anjos. Meu irmão, minha irmã, imagina essa cena, presta atenção. 2 seres celestiais, 2 anjos, 2 seres angelicais se materializam na frente daquela mulher. Ela estava lá na porta do sepulcro, de repente lá se materializa 2 anjos. E esses homens começam a conversar com ela, começam a falar com ela. E eles perguntam: mulher, por que você está chorando? O que está acontecendo com você? E ela não entende nada. Os versículos 12 a 13 fala que ela não compreendeu nada. E de repente vem o próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus apareceu diante dela e pergunta: mulher, por que você está chorando tanto? Quem é que você está procurando? É como se ele dissesse: estou aqui, você não está percebendo, estou aqui do seu lado, eu estou aqui com você. E diz o texto que ainda assim, ela não reconheceu que era Jesus ali. Somente quando Jesus a chamou pelo nome, chamou Maria, foi quando ela percebeu que era Jesus, e ela é o mestre. E aí percebe que era Jesus que estava ali com ela. O que que esta história, o que que essa parte da história ensina e fala ao meu coração? O fato é que Maria Madalena, ela estava tão triste, ela estava tão decepcionada, ela estava tão traumatizada com a cena da cruz do Calvário, onde ela viu ali o seu mestre, o seu Senhor, morrendo, todo ferido, todo machucado. Ela viu aquela cena foi tão dantesca, foi tão violenta para ela, que isso a traumatizou. E ela estava tão triste, ainda acalentando aquela tristeza no seu coração, que ela foi incapaz de reconhecer Jesus do lado dela. Essa cena é muito parecida, gente, com aqueles 2 discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, que é Lucas 24, que eles caminham também um dia inteiro com Jesus, um bom tempo, horas a fio caminhando do lado dele, conversando com ele.
E por causa da tristeza, por causa da decepção, por causa das situações terríveis que eles tinham vivido aqueles dias, eles foram capazes de entender a voz de Jesus, de reconhecer que Jesus estava ali com ele. Da mesma forma que Maria Madalena nessa história, o trauma da crucificação a impediu de perceber a glória da ressurreição. E ela não conseguia enxergar. Ela perdeu a esperança, ela perdeu a capacidade de enxergar o Senhor nas circunstâncias, ela perdeu a perspectiva do futuro, perdeu a capacidade de horizonte na vida. E esta história tem muito a ver com a gente. Muitas vezes nós vivemos dias difíceis, circunstâncias complicadas, tempestades que se levantam contra nós, e às vezes a luta é tão complicada, tão difícil, e a gente sente a dor, a gente lida com a enfermidade. Eu sei que eu falo com pessoas nessa noite que está lidando com a enfermidade, que está lidando com problemas, com situações difíceis na vida, e essas situações vêm sobre nós e também tentam roubar a nossa alegria, tenta roubar a nossa fé em Deus, tenta roubar a nossa perspectiva de futuro, tenta tirar a nossa esperança. Mas a palavra da ressurreição, esse sinal glorioso do qual nós estamos falando nessa noite, nos ensina que nós não podemos deixar que as tristezas do passado roube a nossa esperança e a nossa perspectiva do futuro. Por mais difícil que tenha sido a sua vida, por mais complicado que tenha sido o seu passado, eu não sei os erros que você cometeu, eu não sei as situações que você passou na vida, mas a mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança para você, meu irmão. Essa mensagem diz que Deus tem uma nova história para você, que Deus tem uma nova história para mim. E esta palavra que eu gostaria de deixar para você, nesse último culto de domingo, é de 2020. 2020 foi desafiador. A gente viveu tantas coisas. A impressão é que a gente viveu uns 5 anos dentro desse ano. É tanto evento, tantas situações. A gente vê sinais da vinda de Jesus intensificados como nunca se viu na nossa história recente. Essa situação toda e esses desafios desse ano tão complicado, que a gente tem dito que foi um ano sem precedente. Essas situações todas têm deixado muitos irmãos cansados, oprimidos, sobrecarregados, amargurados, sem perspectiva. Sem perspectiva. Eu tenho visto pessoas desanimadas com o próximo ano. Eu tenho visto pessoas angustiadas, sem muita esperança do que vai acontecer no futuro. Mas como nós cantamos no hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso ter esperança. Porque Ele vive, eu posso acreditar num 2021 melhor. Porque Ele vive, eu posso ver, posso crer na restauração da minha família. Porque Ele vive, eu posso ver a libertação do meu filho, da minha filha. Porque Ele vive, eu posso ver a restauração do meu casamento. Porque Ele vive, eu posso vencer o vício, eu posso vencer o pecado, eu posso vencer o diabo. Porque Ele vive, eu posso crer, eu posso viver milagres. Porque Ele vive, eu posso sonhar, eu posso ter esperança. Porque por meio de Cristo nos é aberto um novo e vivo caminho, que nós temos acesso à presença de Deus, que nós temos acesso às bênçãos que Jesus conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Creia, meu irmão, minha irmã, Jesus, Deus tem uma nova história para você. E você pode viver essa nova história através do poder da ressurreição. Aleluia! Glória a Deus!
E a palavra que eu quero deixar aqui para você é: não permita que as suas tristezas, que as suas decepções, que as tempestades da vida que você enfrentou nesse ano, tire a sua visão do Jesus ressuscitado, do Jesus que vive, do Jesus que é Senhor sobre tudo e todos, aquele que tem poder até mesmo sobre a morte. Estou dizendo isso porque Maria não conseguiu ver, os discípulos não conseguiram ver. Mas se você quiser, você pode aprender a lição e não permitir que nada tire o seu olhar de Jesus. E você creia nessa palavra. Talvez você não tenha conseguido enxergar Jesus nas circunstâncias difíceis que você viveu até aqui. Talvez você não tenha conseguido entender o agir de Deus na sua vida, na sua história. Mas eu quero que você acredite nisso. Se Ele vive, Ele está do seu lado, Ele está contigo. Eu quero que você creia nessa palavra. Ele está dizendo para você nessa noite: por que você está chorando? Por que você está desesperado? Não chores mais. Eu estou vivo, eu estou com você. Eu estou aqui do seu lado. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus, e viva essa novidade de vida pelo poder da ressurreição. Nós vimos nesta palavra que eu estou ministrando para você, que Jesus ressuscitou e que esse é o maior de todos os sinais apresentados por João ali no Evangelho. E nós aprendemos com essa palavra que Jesus é vencedor e nos dá a vitória. Que Jesus venceu o mundo, que Jesus venceu o pecado, que Jesus venceu o diabo e que Ele também venceu aquele que é o maior de todos os nossos inimigos e é o último inimigo, que é a morte. Antecipadamente, Ele já nos garantiu a vitória. Então creia no nome de Jesus, que você é vencedor, que você pode vencer o pecado, que você pode vencer o mundo por causa daquilo que Ele fez por você, que o diabo não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua família, porque você é guardado e protegido por aquele que é maior do que o diabo, muito maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, glória a Deus. E você possa crer nessa palavra, no nome do Senhor Jesus. E se porventura a gente tombar nessa vida, a esperança não acabou. Se a gente morrer ainda assim, nós cremos que aquele que ressuscitou Jesus, esse Jesus ressurreto e poderoso, Ele age em nosso favor. E naquele dia, na volta de Jesus, Ele vai dar as boas-vindas a todos nós. E nós levantaremos se necessário. Mas se Ele quiser nos manter vivos até lá, nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus, esse Jesus maravilhoso e poderoso. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus é vitorioso e Ele nos dá essa vitória. Por meio dele nós somos mais do que vencedores. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês nos motiva a testemunhar, nos motiva a ter esperança, porque Ele vive, nós podemos crer. Ele está vivo e está conosco, nos guardando e nos abençoando. Que Deus nos abençoe nesse instante. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você, orar com você, no nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, eu me coloco na Tua presença nesse instante. Eu quero, Senhor, Te agradecer por esse tempo, essa jornada que nós passamos aqui, estudando os milagres narrados no Evangelho de João. Nós aprendemos verdades maravilhosas aqui, preciosas. Sobretudo, descobrimos que o Senhor é a resposta para todos os nossos dilemas, todas as nossas dores. O Senhor é a resposta para a nossa morte, para a nossa escuridão. O Senhor é a resposta do nosso desespero. O Senhor é a resposta das nossas inquietações, das nossas indagações.
Tu és o milagre, Tu és o poder, e nós queremos nesse instante nos colocar diante do Senhor, te agradecendo por esta palavra poderosa que ouvimos hoje. É maravilhoso saber, experimentar que Jesus está vivo, que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é vivo e que Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos, Ele luta por nós, Ele vence por nós. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, e eu oro por esta mulher que está com o coração aflito, que por causa de tantas lutas, tantas dores, tem perdido a perspectiva de futuro, tem perdido a fé e a confiança. Que o Senhor possa ajudar essa tua serva a não perder o olhar, e que ela possa olhar agora para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, se reerguer, renovar a esperança, ter a bênção do Senhor sobre nós. Nós oramos assim, Deus, seja sobre esta vida, sobre esta pessoa. A minha oração agora, Senhor, é que através do poder da ressurreição, o Senhor renove a nossa esperança, o Senhor fortaleça a nossa fé, que nós possamos continuar acreditando que o Senhor está no controle, que o Senhor vive, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem um novo tempo para todos nós. Que nós possamos viver esse novo tempo, viver a novidade de vida, a nova história que o Senhor tem para nós. E eu oro, meu Deus, nesse instante, agradecendo pelos os cultos de domingo, pelos cultos que nós tivemos aqui durante esse ano. E eu oro por 2021, para que seja um ano de bênçãos, um ano cheio de esperança, de fé, na certeza de que o Senhor está conosco. Eu oro, meu Deus, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, aqueles, meu Deus, que precisam de esperança, que esta palavra de ressurreição possa, meu Deus, entrar em cada vida, em cada coração, e renovando a fé, renovando, meu Deus, trazendo avivamento sobre cada pessoa. Eu oro assim, meu Deus, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. A gente vai louvar o Senhor agora, nós vamos exaltar o nome do Senhor. Daqui a pouquinho eu volto para a gente despedir com a bênção apostólica. Vamos lá, vamos louvar o Senhor. Sempre estás conosco lutando, com teus anjos ao redor. A razão da minha alegria é que a vitória está em ti. Minha ajuda e proteção, meu amigo e salvador. Por tua graça vivo pra te adorar. Ao cantar tua grandeza, por ti eu me prostrarei. Tua presença cala o medo, a vitória está em ti. Tua glória enche o templo, teu poder flui hoje aqui. Por tua graça vivo pra te adorar. Jesus
vitória está em ti. És vencedor, todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti. És vencedor, todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti. És vencedor, todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti. És vencedor, Jesus foi crucificado, para o túmulo levado, mas a morte foi vencida, pois só Ele é vencedor. Desabarão, a vitória está em ti. És vencedor, todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti. És vencedor, todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti. És vencedor, Amém, glória a Deus, que Deus continue aqui nos abençoando. Nós estamos chegando ao final desse culto. Eu te agradeço aí pela sua participação, por estar conosco. Eu quero orar ainda por você, por essa última semana do ano, né? Pelo menos uma parte dessa semana ainda desse ano. Deus pode ainda realizar sonhos de 2020. Ele pode ainda. Então nós cremos, vamos colocar diante dele, que você tenha uma excelente semana. Algumas pessoas estão viajando, estão em trânsito, precisa da proteção, da bênção do Senhor. Eu vou orar por aqueles que estão enfermos, vou orar por todos aqui. Eu quero que vocês me ajudem em oração. A gente ora assim, encerrando o culto de hoje. Oremos a Deus. Senhor, nós estamos em Tua presença nesse instante para encerrar esse culto. Nós não queremos, meu Deus, ir sem que nós estejamos dando as Tuas bênçãos, Senhor, para o Teu povo. Queremos que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe os Teus filhos. Nessa última semana do ano, ou parte dessa semana que ainda faz parte de 2020, nós pedimos que o Senhor ainda continue realizando sonhos, Senhor, continue ainda realizando os Teus milagres, as Tuas bênçãos sobre nós. Nós oramos nesse instante. Eu oro, meu Deus, para aqueles que estão enfermos. Visita, meu Deus, estas pessoas que estão no leito do hospital, que estão sofrendo, meu Deus, em uma cama. Que o Senhor possa tirá-las de lá, trazer, meu Deus, cura, trazer vitória. Eu oro por aqueles que estão angustiados, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão deprimidos e toda sorte, todo tipo de doença, meu Deus, emocional. Que o Senhor traga cura, traga libertação. Eu oro por aqueles que estão oprimidos
pelo diabo, Senhor. Que o Senhor traga libertação sobre esta vida. Eu oro, meu Deus, por famílias que precisam ser restauradas, vidas que precisam ser tocadas. Que a tua bênção seja sobre nós nessa semana que se segue. Nós não queremos, meu Deus, viver esta semana sem a tua presença, sem a tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Eu quero também, meu Deus, nesta oração, orar pelas ofertas, pelas contribuições dos teus filhos e pedir que o Senhor continue abençoando cada um dos teus servos e suas servas, que tem mantido, meu Deus, as suas contribuições, mantido, meu Deus, suas ofertas, que a mão do Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, que o Senhor abra as janelas dos céus, como diz a tua palavra, que o Senhor expulse o devorador, que a bênção do Senhor seja sobre os teus filhos e filhas. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão vivendo esta crise e que precisam de um milagre na área da finança, que o Senhor opere esse milagre. Eu oro, meu Deus, por esses motivos, oro pela semana que temos pela frente, e eu quero, meu Deus, encerrar esse culto glorificando o teu nome, dizendo que é muito bom estar na tua casa, que é muito bom estar diante do Senhor, que é maravilhoso cultuar o teu nome. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, e nós te exaltamos, que todo louvor, toda glória sejam a ti, meu Senhor, meu Rei. Nós oramos desta forma, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você nessa última semana do ano. Eu quero agradecer porque nós chegamos aí uma marca boa de inscritos no nosso canal aqui no YouTube, 4.000 inscritos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? E eu quero também agradecer você que tem contribuído com essa causa, sempre a gente tem colocado aí o QR Code, as informações para contribuição. Muito obrigado. Eu quero ainda reforçar um aviso antes da bênção apostólica, que no dia 31, na quinta-feira, nós vamos realizar às 19 horas o nosso culto de ações de graças pelo ano de 2020, né? E pedindo as bênçãos de Deus para o próximo ano. Então vai ser um culto especial. A gente tinha programado para ser um culto presencial, né? Mas não foi possível, né? A gente foi impedido que isso acontecesse. E a gente então está fazendo de uma forma diferente. Nós vamos fazer pelo Meet, nós vamos fazer, né, pelo Google Meet, né, igual o Zoom, assim, um aplicativo em que a gente vai poder estar juntos num mesmo ambiente, vendo o rosto uns dos outros, e conversando uns com os outros, adorando ao Senhor Jesus. Para os membros aqui de Vila Medeiros, a gente vai enviar o link, né, para essa reunião e você vai poder participar. Se você não é de Vila Medeiros e quer participar desse culto de bênção, manda uma mensagem para nós no nosso WhatsApp e a gente te manda o link no dia aqui do culto, tá? Então vai ser quinta-feira, às 19 horas, um culto especial pelo Google Meet, né? Onde a gente vai estar ali adorando, glorificando a Deus, pedindo as bênçãos de Deus para o próximo ano. Que Deus te abençoe, tenha uma feliz semana, curve a sua cabeça e vamos ser despedidos agora com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e insondável amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam para todos sempre. Amém. Feliz semana, meu irmão. Feliz semana, minha irmã. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém.